Prosseguindo, a gente também consegue fazer um controle de banda para várias coisas, né? O Firewall não dá para mostrar tudo nas aulas que dá para fazer, porque as variações são muitas. Se eu deixar a regra toda em branco aqui, por exemplo, e aqui na regra de Mark Connection, eu selecionar aqui, olha, P2P. O microtik, ele tem essa função do P2P, só que ele não, a função nativa do microtik de P2P não pega todos os programas. Ele pega esses programas aqui, também funciona com o torrent, com alguns torrents, não são apenas esses programas. Eu posso especificar qual programa de torrent eu quero aqui no P2P, mas também posso selecionar ao P2P, que aí tudo que for P2P vai entrar na regra, e se eu aplicar, aí eu faço um controle de banda para P2P, que pode ser também por computador ou geral do microtik lá no QE3 e QE-Type que a gente já conhece. Esse suporte nativo de P2P do microtik, como eu estava falando, ele tem alguns programas de P2P, alguns mais novos, né, que utilizam vários sistemas, eles não funcionam. O microtik não consegue identificar esses pacotes de determinados programas de P2P, mas a gente pode dizer que 70% de P2P e torrent entra nessa regra nativa do microtik. Para funcionar com esses programas de P2P que o microtik não pega, aí a gente tem um recurso chamado Layer 7 Protocols, que nós vamos ter uma aula específica dessa parte. Mas, então, no exemplo do P2P, dá para fazer esse nativo do microtik e também dá para completar com tudo que for P2P mesmo, mas utilizando um outro recurso do microtik em conjunto com essas regras que a gente viu hoje, que a gente consegue. Mas saindo de P2P, por exemplo, a gente pode fazer o controle de banda do que a gente quiser, né? Não precisa nem utilizar o content. O content, geralmente quando é site, Globo, YouTube, qualquer site, funciona o controle de banda usando o content. Agora, por exemplo, jogos online, quer bloquear ou quer limitar a velocidade, se você souber os protocolos que o jogo usa, fica muito prático, né? A gente tem, por exemplo, serviços de e-mail. Então, se eu faço uma regra, protocolo TCP, porta de destino 25,110,465 e 587, isso aqui são portas do protocolo SMTP para enviar e-mail, né? Perdão, 110 não. É só 25, 465 e 587, que é portas do protocolo SMTP. E se você juntar também 25, 465,587, que é do SMTP com criptografia, tem também a porta 110, que é de POP3, 143, se eu não me engano, que é de IMAP, que é também para baixar e-mails, e 995 são portas de programa de e-mail. Fazendo isso, você limita a velocidade de programa de e-mail. Quer limitar a velocidade de jogos online, Skype, é só você saber o número da porta, por exemplo, e configurar na regra. Então, olha, para colocar várias portas é só usar vírgula. Ok? Você consegue colocar várias portas ao mesmo tempo na regra. Não dá para colocar vários IPs usando vírgula, só portas, ok? Que o controle de banda funcionaria perfeitamente para isso que você configurou. Se quiser limitar só o protocolo TCP ou só o protocolo DP, funcionaria também. Algo interessante que muita gente usa hoje em dia é VoIP. O VoIP, para a gente poder identificar ele aqui no Mangle, né, é interessante para fazer uma priorização dele. O VoIP, por exemplo, tem um recurso no Mango interessantíssimo, que é de adicionar um IP numa lista. Então, por exemplo, eu vou apagar essas regras aqui, vou adicionar uma regra nova. O VoIP utiliza o protocolo chamado SIP. O protocolo SIP geralmente utiliza a porta 5060. Então, o que eu posso fazer? Ele usa a porta 5060 em alguns casos do protocolo TCP e outros casos do protocolo DP. Então, eu vou fazer dos dois. Então, eu vou colocar aqui, olha, protocolo DP, porta 5060. Todo pacote com destino à porta 5060, eu tenho certeza que é de VoIP. Então, o que eu vou fazer? Na aba Action, eu tenho a opção aqui, olha, ADD
DFT to address list. O que vai acontecer? Se algum pacote passar pela regra com destino à porta 5060, que é de VoIP, o MikroTik ele vai adicionar o endereço de destino numa address list. Então olha que interessante. Qual que seria o nome da address list? Vou colocar aqui VoIP. Timeout, eu posso colocar um tempo de expiração para o IP ficar determinado tempo e ser excluído. Se eu deixar em branco, aí ele não some. Então, se algum pacote passou pela regra com destino à porta 5060, e é importante eu fazer o seguinte, eu colocar em source address a rede local. Por quê? O protocolo SIP, ele não usa porta diferente de origem e destino. Então, os pacotes que vão com destino ao servidor VoIP vão para a porta 5060, os que voltam geralmente também. Então, para evitar do IP do cliente ser adicionado na address list, eu faço um filtro na regra para que só pacotes que venham da rede local que sejam marcados pela regra, e aí pacotes que vêm da rede local vão com destino ao servidor, mas os pacotes que vêm do servidor não. Então essa regra aqui, olha, todo pacote que for para algum servidor VoIP vai passar pela regra, e aqui a ação adicionar destino do pacote numa address list. Então o destino, o IP de destino dos pacotes vão ser adicionados na lista chamada VoIP. Vou dar OK aqui. Essa regra sozinha, a única coisa que vai fazer é adicionar automaticamente os IPs aqui na address list. Vamos fazer um teste? Eu vou abrir um telefone IP que tem aqui. Abriu. Ele vai comunicar com o servidor VoIP pela porta 5060, possivelmente. Vamos ver se ele consegue aqui. Ok, ele conseguiu aqui fazer a inscrição no servidor VoIP. E podem ver ali atrás que o endereço de IP foi acrescentado automaticamente. Foi criada uma lista chamada VoIP com o endereço de IP do servidor VoIP em questão. Qualquer conexão com qualquer servidor VoIP de qualquer operadora VoIP, o endereço de IP seria acrescentado aí nessa lista chamada VoIP, como foi feito o teste. Então, voltando ali na tabela Mangle, vamos adicionar uma regra nova, e nessa regra, aí sim a gente faz uma regra para aquela lista de endereço de IP que foi criado com o nome de VoIP. Então a gente vem na aba Advanced, a gente deixa tudo em branco ali na parte do General, e aqui na aba Advanced a gente seleciona a DST Address List igual a VoIP, e a ação a gente marca a conexão. Então ele vai marcar a conexão de todos os pacotes com destino a IPs da lista do VoIP, da lista que tem os IPs de servidor VoIP, e uma nova regra aqui na aba General, a gente seleciona o Mark Connection como VoIP, e na ação a gente coloca Mark Packet para marcar todos os pacotes das conexões de VoIP. Finalizando aqui no Mangle, a gente pode ir agora na parte de queues, e aqui no queues, na aba Queue Tree, a gente adiciona uma nova regra. A gente pode selecionar Global Out, e aqui em Packet Marks a gente seleciona VoIP. Nome pode ser qualquer nome, pode ser VoIP também. E aqui na velocidade, em Max Limit e Limit At, a gente coloca a velocidade que a gente queria. Como o nosso caso, nesse exemplo, não é nem aumentar a velocidade, até porque VoIP quase não usa velocidade, eu posso colocar 1 mega aqui, porque VoIP é só voz, é bem pouquinho. O importante aqui no VoIP é essa prioridade, esse priority, que é importante ser 1 ou menos que 8 pelo menos. Lembrando, tem que configurar o limit at e o max limit. Esse priority, essa prioridade igual a 1, quanto menor o valor na prioridade, que vai de 1 a 8, mais prioridade vai ter aquele pacote, ou seja, ele vai passar na frente dos outros. Essa prioridade ela não aumenta a velocidade em situações normais, mas em situação de sobrecarga de link de internet, a prioridade vai fazer efeito. Quando o link de internet do MikroTik estiver sobrecarregado, o MikroTik ele faz com que outros pacotes de outros conteúdos até atrasem, para que os pacotes de VoIP que têm prioridade mais alta possam funcionar corretamente. Ok? Então a prioridade é só quando o link de internet está sobrecarregado que ele faz um efeito maior. Sem o link de internet estar sobrecarregado, não tem motivo, né? E como o VoIP quase não usa velocidade, então aquele 1 mega ali
É só para garantir que ele funcione mesmo caso o cliente esteja fazendo download. Mas o principal mesmo do VoIP seria a prioridade, né? Porque senão o áudio fica cortando esse campo que a gente está vendo aí no vídeo. E poderia até deixar sem limite de velocidade ou com limite de 1 mega, por exemplo. Ele tenta garantir 1 mega de modo a não. A mesmo que caso o cliente esteja fazendo algum tipo de download, ele continue com o VoIP funcionando com alguma velocidade garantida e priorizado, que é o mais importante.